A gente está num look inverno. Nós estamos ainda no Rio de Janeiro, tá? Então, já que tá no friozinho, que pega um chocolate quente, a gente vai continuar o nosso projeto Panda Sci-Fi. É o nosso terceiro livro, já falamos de Admirável Mundo Novo, Uma Esquerda da Escuridão, e agora vamos falar de Fim da Infância, do Arthur Clarke. Todos estão com o link aqui embaixo da Amazon, inclusive os próximos 2. Pra você comprar, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal e ainda ler livros de excelência, porque só indicamos excelência. Claro. Não é não? Não, e eu tenho que começar esse vídeo dizendo que eu me fudi. Por quê? Eu não suporto sci-fi, mas eu amei o Fim da Infância. E o cara escreveu 2001, né? Senta. Mas eu normalmente nem filmes de sci-fi, séries, essas coisas assim, DOA. Não deu pra Ai, mim. maravilhoso! Deu DOA da Netflix. Eu nunca li 2001, só vi o filme. Também não. Mas eu tomei bem redondo na minha bunda porque eu achei assim. Então um acho livro que só por isso você devia clicar aqui. maravilhoso. Né? Fim da Infância. Fim da Infância é um livro do Arthur Clarke, que escreveu 2001, que é um cara top na balada da ficção científica. Topzera. Ele nasceu em 1917, morreu em 2008. Caramba, viveu muito. muito. Esse povo vive, gente. Ele era formado em ciências, então ele tinha assim um pouco de autoridade do que ele tava falando. Ele é um cara assim pop, porque ele tem assim um cometa com o nome dele. Ele tem, eu adorei isso, gente. Ele tem um dinossauro batizado com o nome dele, Adoro. um prêmio batizado com o nome dele. Então assim, ele é um cara Pop. peculiar. E daí ele se mudou em 56 pro Sri Lanka. Tá bom, são E lá- sempre 4h20 no Sri Lanka, vai ver, foi De por repente isso que ele é se por isso. mudou. E daí ele se mudou e viveu até 2008 lá, até morrer. Ele ama no Sri Lanka. Lhama? Lhama, uma Lhama. lhama. Pode me dar uma lhama de presente. A Marina adora. Entrega aqui na Carol. Ele serviu a Força Armada Britânica na Primeira e Segunda Guerra Mundial, primeira não dá, né? Eu tentei parar você, mas você... Na primeira não deu, foi na segunda. E daí, parece que ele foi bem importante. Tipo, eu não sei, né? Porque depois que a pessoa fica famosa, a pessoa Tudo é sempre importante. Antes era um Mas ninguém. parece assim que ele foi um especialista em radares. E daí ele foi muito importante no sistema de defesa britânica na Segunda Guerra Mundial. Saberemos, não saberemos, mas a gente achou legal. Ele escreveu Fim da Infância em... Eu não botei a data de quando ele escreveu Fim da Infância. Linda. Fim da Infância foi escrito em 53, ele ainda não tinha ido pro Sri Lanka. E foi um livro que estourou aí a boca do balão. Você gostou do Sri Lanka, né? Porque é muito maneiro, depois eu vou contar uma fofoca de Sri Lanka. Sabe que o 2001, vou te contar uma coisa maneira agora que tu não sabe. 2001, que é aquele livro, ele teve 4 continuações. Eu vou te dizer os anos, porque Gente. teve 2001, 2010, 2063 e 3001. Não pira. Não é legal isso? Será que tem alguma coisa legal nos outros livros? Acho que não, Eu né? tô com um pouco de medo, porque 2001 é lento. Eu até chegar a 3000 é 3001. A gente podia ter um projeto, só que já não dá mais. Ler os livros nos anos. 2010 já passou, 2063. A gente vai estar viva? Amiga, como é que a gente Vai, a gente vai. vai dar? A gente vai vir em espírito fazer Não, um vídeo. 2063 tá dando, não? Acho que eu consigo viver até os 67 anos Aí de a idade. gente eu espero. vai. Nem se vai existir YouTube. Aí a gente, claro que vai. Maneiro, gostei. 2063, sobre 2063. Se for Volte. ruim e a gente for velho, a gente pode morrer disso. Aí pelo menos foi uma causa maneira, tá? Daí é isso. Daí o livro conta a história de um planeta Terra que é invadido por alienígenas. Quer dizer, alienígenas. Colonizado. Alienígenas no sentido clássico da palavra, né? Por seres de outros planetas, que são chamados de seres superiores. E o que é diferente? Por que vocês estão me contando isso? Porque eles são legais, aparentemente. Senhores Ou Supremos. sim ou não sei. Eles são, como disse a Tata, eles são colonizadores. O livro começa no meio da Guerra Fria, a primeira cena é uma corrida pelo espaço dos russos e dos norte-americanos, e o Senhor Supremo chega e fala, acabou esta porra. Eles resolvem todo o problema da Guerra Fria. Daí É o aquela mundo- mãe que fala, pode parar. Pode parar, Entendeu? senta! Daí eles garantiram a estabilidade, a paz mundial, blá blá, com uma condição. Eles não podiam ser vistos fisicamente e eles não podiam, os seres humanos não podiam ir para o espaço, não podia fazer qualquer pesquisa sobre o espaço. O que, claro, como todo bom ser humano, tu fica o quê? Aí, claro que tem um intermediário, que é o Stormtrooper, que as pessoas têm esses nomes, que são os caras, o cara que intermedia, tipo um prefeito da humanidade, que vai lá falar com os senhores supremos. E daí tem... Isso aí. E vai lá. Ele vai lá, é o Watson do Holmes, que é o Senhor Supremo, que é o Karen. Sempre leva a questão, amigo, a galera quer te conhecer. Porque ele também não vê, né? Não vê, um paredão, sei lá, um vidro. E daí é tipo assim, amigo, não dá pra você botar fotinho no Tinder e não me encontrar, tá? E daí o Karen fala assim, amigo, a gente não pode
se encontrar agora, daqui 50 anos. Marcam 50 anos, porque aí é que tu fica assim, ó. A sociedade não está preparada pra me conhecer. Aí tu fica como? Entende por quê? Vou contar? Não vou contar. Sabe o que é o mais legal? Isso é no início do livro. É no início da livro. E daí ele me conta, é tipo assim, tem mais, né? Porque, né, esse era o ápice até então do livro. O livro é meio dividido, acho que, sei lá, em 3 partes, Em 3 né? partes. Primeiro é o fim da infância, a outra é a Idade do Ouro e a outra eu não lembro qual é o nome. E isso evolui aos poucos, depois que os seres humanos conhecem os Senhores Supremos, eles passam razoavelmente a conviver. E é super futurista, né? As pessoas chegam do Cairo ao Rio de Janeiro em minutos, absorver todo o conhecimento científico dos humanos. Entender a mente humana. Uma coisa que eu achei interessante é que por mais que eles tenham poderes e coisas, não me pareceu que eles são superiores de fato. Não, Eles eles foram são mais avançados. Eles são mais tecnologicamente. avançados, mas assim, não necessariamente são superiores. Eu acho que é muito proposital, visto que o livro ele traça um paralelo muito interessante com a colonização. Colonização do tipo, Inglaterra foi lá sim, colonizar a Índia. E que justamente não é uma superioridade racial, mais do que é, de fato, estar mais inserido em um âmbito de criação tecnológica. Os Senhores Supremos, eles não são superiores de fato aos seres humanos, eles são diferentes. E na real, eles tentam dizer isso o tempo inteiro pros seres humanos. Eles são diferentes. Humildade. Bem como, obviamente, o cara que foi colonizar a Índia, o inglês, era diferente do indiano. Eles estão em outro estágio De civilização. Em tese. mas não é evolutivo. É outro tipo de organização social. E eles não tentam, e diferente da colonização padrão, a gente não tem uma cultura sobrepondo a outra, né? Tipo, a deles sobrepondo... Pelo contrário, até porque eles não sobrepõem nada. É ao contrário, eles vão pegar o que tem enfim. Isso, e enfim, dentro dessa grande história tem várias pequenas histórias que acontecem. Eu achei que tem umas coisas muito interessantes, porque tem um casal, né, que tem 2 filhos, mas eu achei muito interessante porque eles vão viver, vão morar, por quê? Quando eles instalam a paz mundial, muitas coisas acabam, entre elas a ciência e a arte. E o mundo é unificado, né? Isso. Não tem mais, tipo, pelo que eu entendi, não tem, tipo, um país, assim, né? Isso, e as máquinas fazem os trabalhos que a gente considera serviços, né? Então o ser humano meio que ele tá livre pra fazer tudo o que ele quiser. Ele tá ali pra piriguetar. Exatamente. Só que a piriguetagem acaba com a não piriguetagem destrói a ciência e as artes, a criatividade. E daí um judeu fez uma comunidade numa ilha que era uma comunidade em que as pessoas viveriam para as artes. Então você teria teatro, música, é como se fosse um resgate daquilo que o ser humano perdeu. E eu achei muito interessante. Bom. Nossa, nossa casa tem cozinha. É maravilhoso. Eu não vou poder pedir comida e entregarem. Exatamente, porque as pessoas não faziam mais nada, né? Porque, enfim, a comida também é uma arte, né? Eu achei muito interessante porque quando o cara tá explicando pro casal como funciona a comunidade, só tem bicicleta, enfim. Ele explica assim, a gente tá tentando fazer daqui a nova Atenas. E eu achei isso maravilhoso porque existe um resgate, é um resgate literário no século XVIII e XIX, de que a literatura tinha que resgatar os gregos, os clássicos e os romanos pra você desenvolver a sua própria arte, a sua própria poesia, a sua própria consciência, enfim. Muito genial, porque me lembrou muito isso, de você ter que resgatar os antigos, os clássicos, as referências pra você se reconstruir do zero, né? Porque é o resgate de uma tradição. A gente vê muito isso, por exemplo, no início do século XX, com as 2 guerras mundiais e o fato de que nada na tradição preparou os seres humanos para o que viria. Porque a Primeira Guerra Mundial, ela não inaugura o breve século XX à toa. Ela é uma guerra que ela destrói diversas bases civilizacionais, inclusive a ideia de progresso, a ideia de que o homem ia deixar de fazer guerra. É a ideia de voltar à tradição para tentar responder às inquietudes do presente, como se aquela tradição, ver o que aquela tradição pode te oferecer como solução. E aí você tem que pensar que passa muito tempo, então assim, as pessoas vão meio que perdendo as memórias mesmo, porque já não existe mais aquela geração que viveu o mundo como a gente conhece, entendeu? Isso, e o próprio Carlin, que é o cara dos Senhores Supremos, ele fala, aos poucos vocês vão se acostumar com isso, e é isso, aos poucos vocês não vão mais lembrar o que era ter ciência, o que era ter arte, o que era ser autônomo de alguma maneira. Uma coisa muito humana da desconfiança, né, de você não pode simplesmente receber aquilo, porque o ser humano não é assim. Que bom! Em tese, em muitas teses. Tudo que a gente quer o quê? É paz. Eles me deram paz. Por que você não fica de boa com a paz? Entende? Mas a assimilação cultural, ela acontece numa base de que, assim, eles não impõem uma outra cultura. Ok,
mas eles de qualquer maneira fazem com que haja uma assimilação cultural à medida que você enterra várias tradições e você inventa novas tradições. E que é justamente a base da colonização, né? Você não sabe mais como era a Índia antes dos ingleses, você não sabe como era o Brasil antes dos portugueses. É isso, eles criam, acho que, um estado mundial, né, que regula. Eles não se preocupam quem é o presidente, quem é rei, desde que não haja forças armadas e que não haja uma corrupção, pelo que deu a entender, uma corrupção explícita, né? Um grande, tipo, o Temer não estaria aí. Eles iam ser fora Temer. Eles seriam fora Temer, fofos. E a última parte é realmente, porque ele fala, a gente um dia vai poder te dizer o que a gente tá fazendo aqui pros personagens. Outra coisa muito legal é que não há um protagonista. Não tem. São muitos verdade. personagens, nem o próprio Carlin, eu acho, é um protagonista. As partes têm protagonistas, né? E daí o Carlin conta, ó, eu sou subordinado a outra coisa. Então, aquilo começa a ser desvendado e você vê que aquela paz mundial e aquela colonização é óbvio, como sempre. E é isso que eu achei legal. Você estava falando assim da Índia e da... A gente é historiador, né? Então a gente é... Quer dizer, a gente é humano, né? Então a gente é contra a colonização, evidentemente. Mas quando você começa a ler o livro, eu pelo menos... Eu não fiquei contra essa colonização. Eu fiquei super. Seria da Liga. Eu sou muito libriana, eu pensei, beleza, gente. Eu não gostei, não. Eu sou amiga que não sou nem da Liga e nem da galera que é a favor. Eu tô só olhando assim, eu sou o Watson. Eu tô só esperando a galera se fuder, você que pega fogo. E daí é isso, e daí do nada eu falei, pô, não. No fim, toda colonização é uma colonização. E o final é incrível e bombástico, maravilhoso. A cena que ele faz é muito Muito impressionante. maravilhoso. Amei O Fim da Infância porque ele é um livro sobre política e cultura. Ele é uma ficção científica, mas ele tá falando sobre política e cultura e é muito importante isso, visto que a gente tá nas novas ondas de colonização, né? Que durante a Guerra Fria, que não eram colonizações políticas de fato, do tipo, o cara não ia lá, tipo, a União Soviética não, sei lá, cultural do caralho. não colonizou Cuba, mas ao mesmo tempo você tem uma influência cultural direta que faz com que você tenha um movimento de esquerda. E assim vai. Então você tem uma cultura, exatamente, você tem uma colonização cultural, e esse livro é lançado no meio da Guerra Fria. Esse livro é lançado, que é 1956, no ano da construção do Muro de Berlim, minha gente. No ano da Revolução Húngara, que justamente está tentando sair da União Soviética. Eles não usam nenhum tipo de arma, nada, assim, é tudo tranquilo, mas só a presença Essa é a política da Guerra entendeu? Fria. Só a presença, eles estarem ali em cima, uma coisa que você não sabe. Exatamente, é a presença, é aquela presença sempre... E é uma presença Exatamente. falsa, porque são várias naves ao redor do mundo que depois você descobre que só tinha uma e aquilo era só tipo um holograma. Exatamente. Isso é maravilhoso. Exatamente. Pra fazer paralelo com várias coisas. Eu fiz, por exemplo, com religião. Também. Gente, eu sou católica, tá? Não quero ofender ninguém, mas eu terminei ali e falei, não volta, Jesus! Mas Não ele nem volta. tá afim, gente. Ele tá de boa. Vai voltar pra essa bagunça. Vai voltar pra sem chão, aquele- amiga. E é muito legal porque, assim, os próprios senhores supremos não conhecem quem tá acima dele. E daí, quando eles vão falar que tem umas pessoas acima dele, eles falam que eles também são chamados de supremos. Eles dão nomes sempre pro aquilo que Como ele não conhece como super. algo superior. E a própria, quando você for ler, se você já leu, a própria caracterização física dos Senhores Supremos tem tudo a ver com religião, né? Sim, mas incrivelmente mas é um maravilhoso. livro que fala de política e quando fala de... Porque religião Não, é política cultural. isso é, Aham, sim, não. sim. Religião é uma coisa E é construída política, né? culturalmente. Eu, pessoalmente, Tatiana, não acredito em Deus. Mas, gente, se Jesus era Messias ou não era Messias, isso é indiferente. A religião cristã foi construída culturalmente. Os hábitos, os dogmas, todos eles são As construídos tradições, culturalmente. tudo. Como tudo, né? Exato, como tudo na vida. Jesus podia até não ser humano, mas quem fez a religião foram os humanos. Isso. Então, o livro é sobre política e cultura nesse sentido, porque ele também traça vários paralelos entre a colonização e a religião. Sim. Tanto é que ele fala, é o fim da infância da humanidade. Sim. Agora a humanidade precisa de novos deuses. Que ao mesmo tempo também é uma crítica a toda a nossa teologia Claro. de progresso. Porque os senhores supremos são o quê? Mais avançados tecnologicamente. Então qual é o novo Deus do qual a humanidade precisa? É isso que eu ia a falar. ciência. E também tem uma... A humanidade ela vai substituindo. Isso também que eu ia falar, porque assim, progresso pra quem, né? Acho que essa é a grande tirada. É ele construiu uma sociedade em que ela Que recebe... todos os problemas Todos os foram problemas estão resolvidos. Você não precisa mais trabalhar. Você, assim, pra ganhar dinheiro, né? Você não precisa mais guerrear, você não tem conflito, você não tem violência, não tem nada.
e você não tem nada. Você tira a humanidade do ser humano. Não é que a gente esteja fazendo uma apologia à violência. Gente, claro que não. É claro, não, gente. É claro que a gente Queria que alguém que pudesse ser solucionasse Mas tudo. assim, a violência, ela é uma força criadora também. Não é à toa que o Freud fala da pulsão de morte. A pulsão de morte, ela não é só destruição. Ela é criação também. Por que você As acha que maiores aqueles invenções foram povos na guerra. antigos, eles tinham grandes como é que é? Sacrifícios. Porque aquilo ali era um momento de catarse daquela população. A violência, ela é um motor da história. Eu não sei se eu concordo com Marx quando ele diz que ela é o sujeito da história, ela é o motor da história, mas ela é com certeza um dos motores da história. A civilização ocidental, ela avança a partir da violência. Você começa com os bárbaros, você começa com as invasões, E bárbaro assim, né? Óbvio, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vem aqui não, que eu fiz 5 anos de faculdade de história, 2 anos de mestrado. Eu sei que não é pra falar bárbaro. Eu sei que essa palavra tem uma conotação, tem um juízo de valor, mas eu tô tentando falar aqui. Tu não tira essa parte do vídeo, não. Não vem aqui me contar que não é bárbaro. Mandar do diploma dele. Eu vou te mandar uma foto do meu diploma, eu vou te mandar tomar no cu, vou fazer qualquer coisa desse tipo. E o prêmio dele, o prêmio que chama Arthur Clarke, o primeiro livro que ganhou o prêmio Arthur Clarke foi o Conto da Aia, que a gente tem aqui vídeo, que tá super bombado aí, que significa o melhor romance de ficção científica publicado no Reino Unido, tá? Ele começou em 1987, ano passado, eu olhei a lista, tem assim, conhecidaço assim, só o Conto da Aia, e 90% não traduzidos para o Brasil. Então provavelmente a gente nem conhece mesmo esses livros. O prêmio que a pessoa ganha é a quantidade de livros referente ao ano. Eu achei pouco, tá? Mas é um prêmio sci-fi, né, amiga? Não é o Oscar. Porra, não dou beijo de literatura. Eu acho que é $1 milhão. Gente, vamos trabalhar nesse momento. Fim da Infância, em 2015, virou uma minissérie de 3 episódios, produzido pelo Sci-fi. o produtor, ele é o mesmo de Under the Dome. Então eu não sei. Perigoso. Eu prometi que eu ia te contar uma Faz fofoca, olha ela. Em 1998, por que eu falei do Sri Lanka? Ele ia receber uma medalha de honraria do Príncipe Charles. O Príncipe Charles estava indo ao Sri Lanka entregar. E daí, um jornal publicou uma história de que ele praticava pedofilia. Porque parece que no Sri Lanka, o Sri Lanka naquela época, não sei se ainda era muito famoso por essa prática. E daí ele ligou pro Príncipe Charles e falou assim, não venha, porque enquanto isso não for solucionado, eu não quero receber esse título. Nunca foi solucionado, parece que Pelo menos ele era... Parece que o jornal disse que tinha um vídeo, a polícia entrou em contato com o jornal pra conseguir o vídeo, enfim, tentaram investigar a história, não conseguiram investigar, e daí, só em 2000, isso foi em 1998. Em 2000 só que o jornal fez uma declaração pedindo desculpas, equivocando com a notícia, eu achei isso muito bizarro. Eu gosto assim, 2000, ela fala como se tivessem passado 100 anos, foram 2. Poxa, mas 2 anos o cara sendo acusado de pedofilia, eu acho isso muito sério. Não, e daí, isso é muito sério, mas... ele falou, tudo bem, agora posso receber o título. E daí ele morreu 8 anos depois, não sabemos o que aconteceu. Pleno, mas assim, eu Com achei... título. Com a eu dela. achei a atitude dele muito show. E Achei enfim, show acho que se também. não conseguiram provar, de repente ok, né? Podemos continuar amando o Clark. Então agora chega. Beijos. Beijos.